Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus Cristo, nosso Rei. Amém? Privilégio estar com vocês mais uma vez aqui nessa cidade linda. Eu estou diante de um povo mais bonito ainda. Então, eu fui tratado como rei até agora. Espero que amanhã continue sendo tratado tão bem. E também, eu descobri alguma coisa esta vez que eu não descobri a última vez. Eu já provei sorvete de carimbó. Carimbó, hein? Rapaz, é gostoso demais. Como nós nos falamos em Minas Gerais, bom demais da conta. Então, eu gostaria de apresentar para vocês a minha família. Vocês podem ver ali na tela a minha família. A primeira foto foi tirada em 2002 e a segunda no ano passado. Então, vocês podem perceber que o jeito do cabelo de minha esposa mudou, mas meu não. Mesmo jeito. Meus dois filhos moram nos Estados Unidos e ora por mim, pois agora meu filho está namorando como uma carioca. Misericórdia. A vida não é muito justa, não. Então, vamos lá, meus amados. E eu vou fazer alguma coisa diferente hoje do que eu vou fazer amanhã. Amanhã vai ser uma exposição bíblica, mas eu gostaria de apresentar para vocês hoje uma mensagem biográfica. Eu fui inspirado pelo John Piper. Ele fez isso uma vez ao ano em sua igreja, em uma conferência que a igreja realizava a cada ano. Então, eu gostaria de apresentar essa mensagem biográfica, essa mensagem baseada no livro A Tocha do Evangelho no Brasil. Então, vamos lá. Nós precisamos lembrar, meus amados, logo no início, que qualquer pessoa em Cristo Jesus é salva pela graça dele. Não por seus próprios méritos, nem por suas realizações pessoais. Além disso, nós sabemos que Deus atua em seus remidos, mesmo com suas fraquezas e pontos cegos. Ele atua em seus remidos para cumprir seus propósitos aqui na terra. Eu costumo dizer que Deus utiliza até burros falantes para fazer a sua vontade. Talvez eu seja testemunho vivo a esse fato, não sei. Mas certos homens e mulheres entram na história e pela sua criação, obediência a Deus e dons, o Senhor os usa de maneira extraordinária. Então, podemos dizer que Taylor foi um desses homens. E as esposas de Taylor, Catarina e então Laura, foram duas dessas mulheres. Alguns me perguntam, Davi, por que você passou 3 anos pesquisando e escrevendo sobre essa figura, Zacarias Clay Taylor? Eu compartilho com eles 2 razões. Primeira razão, eu sirvo nesse país pela mesma junta missionária que apoiou Taylor, Nelson e outros missionários batistas por meio da chamada Junta de Richmond, como o pastor Paulo mencionou. Também eu sou formado na área de missiologia. Portanto, eu creio que Deus me preparou para essa tarefa santa, podemos dizer. E a segunda razão, eu descobri que o nome de Zacarias Taylor merece ser honrado e sua pessoa estudada. Por quê? Eu lamento dizer que a sua contribuição foi subestimada ou totalmente esquecida
pela vasta maioria dos batistas brasileiros. Mas nem sempre foi assim. Os relatos históricos indicam que Taylor teve um impacto enorme em seus colegas missionários, em muitos brasileiros que ele evangelizava e discipulava, e no surgindo Irmandade Batista de igrejas batistas nesse país. Em poucas palavras, deixe-me falar sobre a sua contribuição, se eu puder resumir a sua contribuição. Deus usou esse homem para forjar as primeiras 2 gerações de crentes batistas brasileiros em suas trajetórias doutrinárias e eclesiológicas, com identidade missionária. Portanto, é muita coisa para aprender deste gigante batista. Bem, antes de entrar na mensagem biográfica, narrativa, podemos dizer, deixe-me destacar duas coisas que, esclarecedoras, podemos dizer. Primeira, meus amados, hoje à noite, essa mensagem será muito batista. Será muito batista, pois nosso sujeito dedicava seu ministério transcultural ao plantio de igrejas batistas no solo brasileiro. Sem dúvida, os batistas têm muito em comum com os demais evangélicos protestantes. Por isso, podemos aprender uns com os outros. Por exemplo, havia um intercâmbio bem interessante entre os batistas pioneiros com outros protestantes. Eles oraram uns pelos outros e ofereceram conselho e gestos de apoio pragmático quando uma parte precisava de ajuda. Quando a equipe batista pioneira chegou a Salvador para plantar a primeira base missionária, quem celebrou? Uma congregação humilde de irmãos presbiterianos. Esses irmãos deram para eles muito apoio logístico naquele momento. Mesmo assim, o termo batista era importante para os batistas pioneiros. O termo batista é precioso para nós, devido a nossas convicções bíblicas sobre a natureza da igreja e a sua organização aqui na terra. A natureza da igreja e a sua organização, como um corpo visível de Cristo. Segunda questão esclarecedora. Como testemunho pessoal. Agora eu estou falando como missionário agora, ao longo de 26 anos aqui. Eu posso falar isso. O Espírito de Deus tem usado autobiografias e biografias para me inspirar à piedade, ao dever cristão, ao ministério e a missões. Eu estou diante de vocês hoje, em parte por causa dessa prática de leitura que um homem leigo incutiu em mim como adulto jovem. Então, se você ainda não incorporou a leitura de biografias em seu discipulado, eu sugiro que você comece com meu livro, A Tocha do Evangelho do Brasil. Então, será de bom proveito discutir os capítulos com seus irmãos da igreja, em um grupo pequeno composto de homens, mulheres ou jovens. Ou os pais estão lendo essa história com seus filhos. Bem, que o Espírito de Deus use hoje à noite essa mensagem para nos informar, nos inspirar e nos desafiar. Amém? E a partir desse momento eu vou dividir nossa pauta em alguns segmentos. E vocês podem ver o primeiro segmento que eu vou abreviar rapidamente aqui. A formação providencial de Zacarias. Vocês podem observar que ele nasceu em 1851. E seus pais, eles pertenciam a uma igreja batista local. E seus pais criavam seus filhos no temor ao Senhor. Aos 17 anos, o Espírito de Deus chamou Taylor para Cristo. E mais tarde, ele foi batizado na igreja, pela igreja de seus pais. Mas ele chegou a essa convicção de batista depois da examinação das Escrituras. Ele disse que quando ele chegou ao 6º capítulo do livro de Romanos, aí ele diz que a partir daquele momento, eu me tornei batista.
Então, vamos prosseguir para o próximo segmento ali. Seu chamado ministerial e preparo. Após um ano após seu batismo, ele ficou muito angustiado pela condição perdida do mundo. E essa realidade o fez chorar à noite enquanto ele estava tentando descansar. Então, enquanto ele estava arando o campo da lavoura de seu pai, ele disse que ele se rendeu ao chamado do Espírito sobre o ministério vocacional como pastor. Aos 24 anos, ele finalmente concluiu o ensino médio, pois ele precisava dedicar muito de seu tempo e energia para ajudar seu pai na lavoura. Já formado, ele ensinava de forma parcial e ele fazia bicos para sustentar suas duas irmãs enquanto elas terminavam seu curso de ensino médio. Por que eu estou destacando isso? Meus amados, nós vamos perceber que nada foi fácil para esse homem. Mas Deus usou essas experiências para infundir nele paciência e disciplina. Virtudes que seriam importantíssimas mais em frente. Matriculado na Universidade Batista de Baylor, lá no Texas, ele ouviu um dia um missionário em licença da China pregar na capela aos alunos. E o apelo desse missionário para mais obreiros impactou profundamente o jovem Taylor. Assim, ele sentiu o impulso de se dedicar a missões. Aos 28 anos, ele se formou, ele foi também ordenado como pastor, estava pastoreando uma igreja e tudo isso, mas ele queria mais treinamento formal. Então, ele finalmente foi ao Seminário do Sul, lá no Kentucky, em janeiro de 81. Ao mesmo tempo, seus amigos, William e Annie Bagby, ele ouviu essa boa notícia que eles embarcaram para o Brasil. Isso é bem interessante, pois esse casal foi recrutado pelo Taylor para a Missão Batista Pioneira. Bem, após o seu primeiro ano no seminário, ele recebeu a carta que mudou seus planos. Ele gostava muito dessa experiência lá no Seminário do Sul, mas os líderes texanos, eles o informaram que Bagby temia a ideia, estava no Brasil, e temia a ideia de estabelecer por si mesmo a primeira obra batista de alcance da população brasileira. E sabendo que Taylor estava se preparando há anos para ir, os homens lhe pediram para voltar para Texas, como o intuito de levantar os fundos para seu envio. Então, embora ele quisesse continuar com seu curso, ele orou e chegou à conclusão que a mão de Deus estava em tudo. Então, vamos prosseguir para seu casamento e envio ali. No Texas agora, ele voltou. Ele e um homem muito importante na história batista brasileira, eles passaram 6 meses pregando nas igrejas e despertando os batistas texanos para apoiar a Missão Batista Pioneira ao Brasil. E ele já estava orando que Deus desse para ele uma mulher apta. E em um culto de uma igreja batista situada numa pequena cidade, uma jovem chamou a sua atenção. Catarina Crawford veio de uma família culta e piedosa. Aos 19 anos, ela já havia terminado a escola normal de pedagogia e era uma professora da escola local. Então, isso aconteceu no segundo semestre de 81. E no dia de Natal, pastor Hiker, no dia de Natal, a igreja de Catarina realizou 2 cerimônias. Primeira cerimônia, casamento. Ela e Taylor, os dois casaram. Pode imaginar fazendo uma cerimônia de casamento no dia de Natal? E depois do almoço, a igreja se reuniu mais uma vez para comissionar esse casal como seu missionário.
Então, depois de o lua de mel, um dia, do dia depois, os noivos prosseguiram para a cidade de Richmond com o intuito de se apresentar para a liderança da minha junta como missionários. Em 12 de janeiro de 82, os noivos prosseguiram para em 12 de janeiro de 82, o mesmo navio de café que levou os Bagbies para o Brasil, agora desembarcou com o casal Taylor a bordo. O navio atracou no porto do Rio de Janeiro em 42 dias depois. E Taylor disse que a viagem foi rápida, 42 dias, para chegar aqui. Então, agora vamos prosseguir para a síntese missionária pioneira. Vocês podem ver aí? Vamos ficar de pé nesse momento e leia comigo essa divisa aqui. Vamos ler juntos. Servir ao Senhor com toda humildade e lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Muito bom, pode se sentar. Obrigado. Então, agora, Taylor e Catarina ficaram em Campinas por 5 meses, hospedados no Colégio Internacional Presbiteriano, hoje é conhecido como Mackenzie. Agora, como casal Bagby, eles dedicavam seus finais de semana à igreja situada em Santa Bárbara do Oeste, e durante a semana eles estudavam a linguagem. Além disso, quase no começo, Taylor e Bagby, eles oravam e pesquisavam sobre cidades-alvo para estabelecer a primeira base missionária. E eles escolheram a cidade de Salvador por pelo menos 3 razões. Primeira razão, Salvador desfrutava de um porto marítimo, muito importante naquela época para se deslocalizar. Segunda, Salvador era a segunda cidade mais populosa. E terceira, praticamente nenhuma presença, escuta o que eu vou falar agora, praticamente nenhuma presença evangélica existia do Recife ao Rio de Janeiro, no sul. E curiosamente, Salvador foi a cidade mais ousada de todas as cidades brasileiras para começar a primeira obra batista nacional. Pois Salvador servia como a capital religiosa do Império Brasileiro. Bem, os 2 casais ancoraram no porto de Salvador em 31 de 1882. E vindo de Santa Bárbara do Oeste, Antônio Teixeira de Albuquerque, ex-padre e o primeiro pastor batista brasileiro, os acompanhou junto com a sua esposa, Francisca, ainda não convertida, e seus filhos. Em 15 de outubro, este grupo de 5 crentes fundaram a primeira igreja batista da Bahia. Em dezembro, a equipe missionária se mudou para outra casa que acomodava melhor essas 3 famílias. Além disso, eles continuaram a traduzir materiais para a sua missão e conversar com quaisquer interessados. E a partir de janeiro, eles realizavam seus cultos públicos. Ao longo de 3 meses, somente cultos internos entre aquele corpo visível de Cristo. Mas quando eles estenderam o convite aos outros, podemos dizer que o bicho pegou. Por quê? Imediatamente os padres os denunciaram como hereges e ameaçaram os que participavam das reuniões desses crentes. Bem, em seus primeiros anos, a primeira igreja batista cresceu lentamente em meio a uma intensa perseguição. Os Bagbies, eles partiram para o Rio de Janeiro em junho de 84, basicamente 18 meses depois de sua chegada a Salvador. Eles foram para o Rio com o intuito de estabelecer a segunda base missionária. Então, esse casal,
e 2 outros crentes fundaram a primeira igreja batista do Rio. E se Deus permitir, quando eu retorno, no próximo domingo, eu vou pregar no culto da primeira igreja batista do Rio. Antônio Teixeira, aquele ex-padre, por sua vez, mudou-se com sua família para Maceió, devido à obra do Espírito Santo em sua cidade natal. Então, ele liderou na organização da Igreja Batista de 10 membros, todos brasileiros, que era o primeiro grupo evangélico do estado de Alagoas naquela época. Então, até o final de 85, os batistas brasileiros tinham 3 posições no condado brasileiro, não contando alguns pontos de pregação e a Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste. Estou excluindo essa igreja, pois essa igreja era composta de ex-confederados, meus conterrâneos que chutaram a balde com sua pátria, podemos dizer. Então, esses batistas brasileiros, continuaram a divulgar o puro evangelho e estabelecer outras igrejas de identidade missionária. E agora vamos entender um pouco sobre a atuação e contribuição de Taylor. Veja ali na tela. Taylor usou, pode passar slide por gentileza. Taylor usou Salvador como a sua base de operações ao longo de 27 anos. Dessa cidade ele dava liderança pastoral à primeira igreja batista quando não tinha outro homem apto. Ele evangelizava inúmeras pessoas e visitava os interessados no evangelho. Ele também ajudava a estabelecer as primeiras igrejas da cidade de Salvador, de outros municípios baianos e de outras províncias nordestinas, além dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. O pioneiro identificava e orientava inúmeros missionários e obreiros brasileiros. Também, ele vendia exemplares da Bíblia e distribuía literaturas evangélicas. Ele mobilizava os outros homens a fazer a mesma coisa como colportores. Nelson, o fundador dessa igreja, estava fazendo isso aqui na cidade de Belém. Ele escrevia também de modo prolífico, traduzia e publicava muitas obras. E veja o próximo slide aqui. E vocês podem ver que os livros publicados defendiam a fé protestante, explanavam os distintivos batistas e aprofundavam as primeiras igrejas nas sagradas letras. Veja o próximo slide agora. Eu gostaria de apresentar para vocês para esta obreira, essa santa batista, podemos dizer. Então, Artimínia Barreto é o nome dela. A história dela é muito curiosa. Ela era uma de 5 filhos de um padre muito influente em Salvador. E muito inteligente. Esse padre tinha uma vasta biblioteca, compartilhava com seus filhos essa biblioteca. Ela aprendeu grego, latim, muita coisa. E o que aconteceu? E também ela é a primeira mulher para passar concurso público e estudar e ensinar em colégios públicos. Mas alguns folhetos evangelísticos imprimidos por Taylor chegaram às suas mãos. Esse despertou ela e sua irmã para ir à Bahia, a Salvador, e conhecer mais sobre as reivindicações de Cristo. O Espírito usou esse encontro para levar as duas para Cristo. Seu marido a abandonou. Também, ela foi transferida de colégio a colégio. Ela sofreu muito, mas ela tinha uma habilidade de escrever. Então, veja ali naquele folha de rosto que está lá. Esse tratado que ela escreveu serviu aos evangélicos brasileiros por 50 anos como uma referência nas polêmicas protestantes de combate às crenças e práticas católicas. E é bem interessante, ela ganhou um aluno chamado Francisco da Silva. Chiquinho era o nome dele, porque ele era bem pequeno. E esse obreiro levou o evangelho ao Espírito Santo, ao estado do Espírito Santo. Ele estabeleceu as primeiras 3 igrejas batistas lá.
e também no estado de Minas Gerais antes de falecer de uma doença. É bem interessante para ver o impacto de nossas vidas na vida de outras. Taylor também tinha um dom de escrever folhetos evangelísticos, os quais circulavam pelo país. E também ele escrevia centenas de cartas aos crentes americanos e brasileiros. E devido aos seus esforços em tantas frentes, seus colegas missionários o descreveram como o apóstolo batista do Brasil. Claro, termo carregado para usar hoje em dia. Então, ele fazia viagens longas, a cavalo, de mula, a pé, de barco e de trem, deixando a sua família em Salvador semanas após semanas. Veja ali na próxima slide, por gentileza. O pioneiro Solomon Ginsburg, que era pastor dessa igreja ao longo de um ano, se eu lembro corretamente, para que é bem interessante, Taylor trouxe esse obreiro ao príncipe batista. Ele disse o seguinte sobre Taylor. Ele disse que o Dr. Taylor foi um dos mais notáveis semeadores da palavra que eu conheci. Eu pensava que o meu desejo de evangelizar e conquistar o Brasil para Cristo era grande, mas o espírito desse homem era semelhante a uma tocha que não se apagava. A ideia da tocha é o que inspirou o título do livro, a biografia. Vamos falar rapidamente sobre as suas duas esposas. Meus 2 capítulos favoritos são sobre as suas duas esposas. Então, Catarina, por sua vez, discipulava as mulheres cristãs e ministrava o catecismo batista às crianças. Além disso, ela traduziu 2 hinos que muitos batistas ainda cantam. Eu tenho certeza que vocês já cantaram pelo menos um desses hinos. Alguém aqui já cantou O Grande Amigo? O Grande Amigo, número 155. Ela traduziu na língua portuguesa. Lugar para Cristo, número 31. Alguém já cantou? Número 31 ali. Além disso, ela se envolvia em alguns empreendimentos educacionais em prol das moços e das moças. Lamento dizer que ela faleceu após 12 anos no Brasil. Eu explico o que aconteceu e, se Deus permitir, amanhã, no finalzinho do culto, eu vou mencionar sobre a sua história dos seus últimos 2 anos. Bem, vamos para a próxima slide aqui. Vocês podem ver a Laura agora. E a Laura, o que aconteceu? Taylor, pode passar mais uma? Ali. Então, 14 meses depois do falecimento de Catarina, Taylor se casou com essa moça, Laura Barton. Ela era missionária solteira na China. E em sua primeira licença, lá no Texas, ela encontrou o viúvo Taylor caçando uma mulher para se casar com ela. Então, escutem o que eu vou falar agora, especialmente os homens solteiros que estão nessa sala. Seu namoro de 10 dias com Taylor resultou em seu casamento e mudança de campo. Aceitam essa palavra os homens enrolados nessa sala. Laura, vamos falar sobre Laura. Laura amou os 4 filhos de Catarina como seus. Mais tarde, o casal adotou os 3 sobrinhos dela. E também ela evangelizava mulheres e crianças. Além disso, ela dava direção ao primeiro colégio batista no país, chamado Colégio Taylor Egídio. Esse colégio batista ainda existe na cidade de Jaguaquara, lá na Bahia. A casa dos Taylors recebia inúmeros novos convertidos, enfermos e missionários. E Lara descreveu as visitas como constantes. Mas seu marido disse que o incômodo foi necessário para exemplificar a hospitalidade cristã às primeiras 2 gerações de crentes batistas e observar o comportamento dos novos convertidos do interior antes de batizá-los. Então, ele tinha um papel fundamental na formação da CBB e ele foi para Portugal para organizar
a primeira igreja batista do Porto. Vamos prosseguir agora. Veja comigo pouco sobre as convicções bíblicas e prioridades missionárias. Vamos ler a primeira divisa ali, juntos? Ninguém pode ver o reino de Deus sem não nascer de novo. E as palavras do apóstolo Paulo ao Timóteo: saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, ao analisar as convicções, os relatos desse missionário pioneiro, eu percebi que certas convicções bíblicas e prioridades missionárias vêm à tona. Então, a teologia dele enfatizava estas três crenças essenciais. Quais? A suma importância da experiência do novo nascimento. Segunda, a importância de um crente pertencer a uma igreja composta de membros regenerados. E terceira, a necessidade desses crentes pactuados obedecerem aos mandamentos de seu mestre. E essas três convicções levaram Taylor a três prioridades missionárias. Quais? A primeira prioridade missionária focava no evangelismo. Ninguém vai experimentar o novo nascimento sem ouvir o Evangelho. E pois o Espírito Santo usa o Evangelho para fazer aquela transformação do coração. A segunda prioridade focava também no plantio de igrejas. E a terceira, a formação de líderes qualificados para as igrejas que surgiram. Eu dedico um capítulo inteiro para esses três, dando muitas histórias, e também eu dedico outro capítulo para três ministérios de apoio, como por exemplo publicações, atos de misericórdia e outras coisas. Mas vamos para o próximo ali. Meus amados, como eles sofreram pela causa de Cristo. Como eles sofreram. Vamos ler juntos essa divisa ali. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Ficamos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. A expansão missionária não vem sem custo. E a expansão missionária que o Deus não vem sem custo. Além de esforços, as dificuldades vieram tanto de dentro quanto de fora da igreja. Deixe-me falar um pouco sobre isso. Dois desafios constantes eram doenças e perseguições naquela época. Além disso, o surgimento da Irmandade Batista precisava lidar com falsos crentes professos e heresias que tentavam penetrar o seio das igrejas. E Taylor, ele deixou esse vislumbre da intensidade que eles enfrentavam. Deixe-me ler o que eu descobri em uma carta. Ele diz que, assim que a vitória é obtida em um ponto, Satanás aparece em uma nova frente e sob diferentes formas. De um lado fica Roma, a fera feroz. Do outro, o lobo que invade o rebanho de Deus. No entanto, o mais fatal de tudo é o lento processo de infiltração do pecado na vida dos crentes. Meus amados, não é nada de novo debaixo do sol. Mesma coisa que nós vimos no livro de Atos, do Novo Testamento, na história aqui e nossa era presente. Em relação às doenças, os missionários pioneiros e seus filhos serviram ao povo brasileiro em meio às calamidades naturais, instabilidades sociais e pragas que afligiam a todos. As cidades brasileiras eram epicentros para a febre amarela, o qual era implacável, em especial nos estrangeiros. E as populações temiam outras pragas. Além disso, a biografia
de Taylor está repleta de histórias de opressão sofrida pelos primeiros crentes brasileiros e missionários. Escutam o que eu vou falar agora, pois isso tem tudo a ver com sua história, com sua herança protestante. Alguns perderam cônjuges, heranças, empregos e outros prestígios sociais pela causa do Evangelho. Outros foram espancados e mortos pela sua fé, aqui no território brasileiro. Inclusive, é difícil encontrar 2 páginas juntas na tocha do Evangelho no Brasil que não mencionam um caso de doença ou perseguição religiosa. Mesmo assim, pela graça de Deus, a vasta maioria desses crentes batistas perseverou em meio às dificuldades com a alegria no Senhor, apoiando uns aos outros em suas respectivas igrejas. E Taylor, ele disse que, ele atestou que essa firmeza a firmeza deles perante tanto sofrimento, dava evidência do novo nascimento, que Jesus de fato mudou o viver deles. Bem, por mais de uma década, Zacarias sofreu com neurite, acho que como fala. E essa doença, juntamente ao seu trabalho excessivo e febre amarela que ele contraiu em um navio, provocou a sua repatriação. Em setembro de 1909, ele embarcou aos Estados Unidos quase morto. Então, a sua condição física delicada inibiu seu desejo retorno ao campo missionário. Médicos o recomendaram um estilo de vida moderado para reduzir os males e, em especial, a paralisia em suas pernas, causada pela doença crônica. No Texas, ele e Laura continuaram servindo a Deus e promovendo a causa missionária batista. Escuta o que eu vou falar agora. Demorou 9 anos antes de Taylor submeter à realidade que Deus fechou a porta para seu desejado regresso ao Brasil. 9 anos ele queria retornar. E no 10º ano, ele, Laura, sua esposa, e uma de suas filhas, os 3 morreram no mesmo dia. No mesmo dia. O que aconteceu? Pode ler esse capítulo no livro. Eu falo sobre seu último dia aqui na terra, sua morte brusca e gloriosa. Bem, agora vamos aplicar tudo isso para nossas vidas. Veja a próxima ali, o perfil desse pioneiro. Vamos ler juntos essa divisa. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Meus amados, somente a eternidade vai revelar o impacto de Taylor para a causa missionária aqui no Brasil e para aqueles que o conheceram. Mas, qual foi o segredo de seu sucesso? Bem, um de meus antecessores missionários, o Grober, que realmente morava aqui, que servia aqui no estado do Pará, ao longo de acho que 30 anos, ele abreviou o perfil de Taylor em 3 traços. Ele diz que Zacarias foi um missionário altamente talentoso, polivalente e muito trabalhador. Traços inquestionáveis, podemos dizer. No entanto, depois de estudar esse homem por 3 anos, eu resumo a sua pessoa neste conjunto de virtudes que agora está na tela. Pode passar para ver esses conjuntos de virtudes ali. Então, enquanto eu estou falando sobre essas virtudes, vocês podem ler essa lista ali. Pois eu quero que vocês estejam observando algo comigo. Observa que a vasta maioria dessas qualidades exibidas aqui vem do novo nascimento e então são moldados pelos meios de graça ao longo da vida cristã.
Felizmente, essas virtudes estão ao alcance de nós que estão em Cristo Jesus. Talvez, por isso, talvez, você não seja missionário ou missionária. Mesmo assim, se você está em Cristo, você pode e você deve imitar seu Pai Celestial como filho amado. E ao imitá-lo, seus interesses vão se alinhar aos interesses de seu Deus Santo e missionário. Portanto, nós podemos dizer que Taylor, como um pecador salvo pelo Evangelho, apenas brilhou a luz do Evangelho por meio de sua obediência a Deus, amor fraternal e empenho árduo. Então, meus irmãos, essas virtudes exibidas ali encapsulam em um outro termo muito importante que nós vimos no Novo Testamento. Qual? Piedade. Piedade cristã. Piedade é a marca que faz um impacto na vida de pessoas perto de nós e na sociedade. Sem dúvida, a grandeza e a influência de Taylor vieram desta base de piedade, a qual seu filho adotivo atestou e beneficiou. Veja o que esse filho falou sobre seu pai adotivo depois de sua morte. Veja ali. Ele diz que Zacarias foi a pessoa mais espetacular com quem eu já tive contato. E eu o conhecia como tio Taylor. Foi um verdadeiro pai para mim, pois meu pai biológico morreu quando eu tinha apenas 3 meses de vida. Escuta, veja ali. Eu nunca conheci um homem mais sincero e altruísta. Pais, seus filhos podem falar isso sobre você? Avós, seus netos podem falar isso sobre você? Então, ele diz que ele me escrevia, ele diz que cartas com frequência quando eu estava na universidade. Em uma dessas cartas ele escreveu: é a vida diária que faz o caráter. Meu tio também era um fervoroso crente na observância do sábado cristão, separando domingo para servir o seu próximo, para investir em sua piedade e estar nos cultos de sua igreja. Bem, último segmento agora. Veja ali, pode passar, por gentileza. A rogação pela causa. Vamos ler essa última divisa? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Durante a minha pesquisa, eu encontrei um livreto bem interessante que Taylor escreveu. Então, eu creio que seja interessante para finalizar esta mensagem biográfica, lendo uma parte desse livreto. Vocês estão vendo ali a folha de rosto. E vocês podem perceber alguma coisa peculiar. Esse livreto foi escrito na língua celestial, em inglês. Está percebendo ali? Então, aproximando-se de sua conclusão, Zacarias, ele desafia seus leitores a viver à luz da eternidade. Então, eu creio que suas palavras ainda se aplicam a nós, como os discípulos de Cristo e membros de nossas respectivas igrejas. Vocês que são membros dessa igreja, e eu como membro da Igreja Batista de Jardim Botânico. Então, ele está morto. Ele está com seu Senhor. Mas ainda que ele seja morto, ele vive com seu Senhor, esperando pela ressurreição do corpo, e ele vive por meio dessas palavras. Então, hoje à noite, meus amados, vamos escutar e vamos levar conosco essa súplica enquanto tivermos fôlego. Então, eu vou ler as palavras dele.
Deus poderia ter escolhido anjos para evangelizar as nações, mas isso teria tirado de nós a maior oportunidade de manifestar nosso amor ao próximo. É um privilégio e uma honra que Deus nos concedeu. Portanto, que as orações dos crentes subam continuamente para essa finalidade. Agora é hora, irmãos em Cristo, na grande transição de almas, de investir seus meios, seus filhos, suas filhas e suas orações. Milhares se livraram do jogo papal e buscam algo melhor, enquanto outros milhares ainda tateiam na escuridão. Mete a força, porque é chegada a Ceafa, citando o profeta Joel. Continuando, ele diz que seu dinheiro investido em ações, bancos e poupança vai perecer. Mas os recursos depositados no altar de Deus para suas finalidades estão guardados para você no céu. Pais e mães, Deus nos deu seu único filho. Vocês não podem dar um de seus? Jovem cristão, Jesus se ofereceu a você. Você não irá se oferecer a Ele? Nada além do céu é mais doce do que o trabalho para Jesus. A sua companhia em terras estrangeiras é muito bem-vinda. Nossos entes queridos serão restaurados para nós no céu, quando nosso serviço passar a se entoar o cântico de Moisés e do Cordeiro. Mas agora é a hora de trabalhar. Então ele deixa esse tipo de conselho prático. Ele diz que talvez você não seja, nem nunca poderia se tornar um soldado qualificado para ser enviado ao campo missionário, talvez por causa de saúde ou outra razão. Mesmo assim, você pode enviar seu representante. E suas igrejas podem unir forças para sustentar os enviados. As nações e as ilhas estão se voltando a Cristo. Irmãos, levantem-se e levam esses povos ao nosso Salvador. Amém? Que o Senhor da colheita levante entre as gerações atuais de crentes batistas brasileiros outras Zacarias, outras Catarinas e outras Lauras. A vida é muito curta. Vamos ter certeza que nós estamos vivendo a luz da eternidade. Amém? Vamos orar. E depois de orar, nós vamos cantar esse hino que Catarina traduziu. Senhor, nós agradecemos a Ti por Tua palavra que fez uma transformação no coração de nós, pecadores, sem esperança, vivendo na escuridão. E nós sabemos que essa palavra, o Evangelho, não chegou a nós por acaso. Que há muita gente fiel que passaram nessa terra. E o Senhor usou para que essa igreja fosse estabelecida. E o Evangelho chegar a cada pessoa presente aqui, hoje, que está em Cristo Jesus. Nós agradecemos a Ti por esse legado do Evangelho. Nós agradecemos a Ti pelas pessoas fiéis, como Zacarias, Eurico Nelson, suas esposas, e a vasta maioria de crentes brasileiros que realmente foram fiéis à sua geração, repassando esse legado para nós. E que esses irmãos, essa igreja, sejam fiéis nessa geração, para repassar esse legado do Evangelho à próxima geração. E por meio dessa igreja, que o Evangelho vai mais longe e de forma mais abrangente. E se isso acontecer,
em nossa direção, nós vamos dar toda a glória, a honra e ao poder ao Senhor. Em nome de Jesus. E o povo diz? Amém. Deus abençoe, meus irmãos.